Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, respirar suavemente, serenar nosso coração e a nossa mente, em busca do silêncio interior, em busca de uma sintonia com o plano espiritual. Iniciamos esta prece em nome de Deus e pedimos a indispensável ajuda da equipe espiritual da Casa Paulo de Tarso, para que os benfeitores permaneçam entre nós, assistindo-nos do início ao fim desse encontro, orientando-nos para a melhor interpretação e compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que os mentores espirituais inspirem nossa palestrante Nalu, que ela seja orientada e envolvida em boas vibrações, e que as lições que nos serão apresentadas se transformem em ação decisiva para o nosso aprimoramento. Abençoa, Senhor, cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados. E assim te pedimos que em nossos corações permaneça a segurança do teu amparo e da tua misericórdia. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Assim, vocês têm que levar alívio, que eu sou uma senhorinha que estou avariada, com meu joelho ruim. Apesar de eu tenho só 55 anos, né? Meu joelho ficou ruim assim. Brincadeirinha. Sejam todos bem-vindos na Casa de Paulo de Tarso. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos, nos encontrando para que a gente possa estudar a vida a partir do olhar da doutrina espírita. Que os mentores e guias, como disse a nossa colega, que roubou meu pensamento, né? Essa coisa de mediunidade é difícil da gente lidar, né? Porque a gente pensa e o outro capta, assim não dá. Então, que os mentores e guias espirituais da Casa de Paulo de Tarso nos inspirem para melhor guardarmos os ensinamentos de Jesus. A parábola que nós vamos abordar hoje é a parábola da cura do cego de Jericó, também chamada da cura de Bartimeu. E essa parábola ela é extremamente rica de simbolismos, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista psicológico. Convido vocês a me acompanharem mentalmente em uma viagem ao passado. Vamos trilhar pelos caminhos por onde Jesus passava. As primeiras jornadas de Jesus e seus discípulos alcançaram grandes multidões. Eram doentes em busca de alívio, trabalhadores humildes, cheios de expectativas que aquele homem provocava neles. Os judeus rigoristas viam nele um revolucionário. Os escravos viam nele algo de esperança. Os mais egoístas tinham nele um conquistador vulgar. E para outros ele era apenas um feiticeiro. Quando Jesus chega a Jericó, Jesus passava pela rua, naquela cidade, antes da paixão. E esse é um detalhe muito importante para nós. Até o final do nosso estudo nós vamos entender. Naquele caminho estava Bartimeu. Bar significa filho. Timeu era o nome do pai. Então, Bartimeu era o filho de Timeu. O cego era tão miserável que nem nome tinha. Ele era identificado como o filho do Timeu. Então, imagina alguém que não tem nem nome, não é nem nomeado. Isso para gente que sabe a importância do nome, né? É muito difícil de a gente viver sem um nome. Mas ele tinha uma situação tão precária que nem nome tinha. O cego miserável sem nome, ao perceber aquela movimentação, concluiu que deveria ser o Messias e não poderia perder aquela oportunidade. Imaginemos nós. Ele não via. Era um pobre coitado atirado na esquina. Escutou alguma coisa e despertou nele um desejo de buscar a cura.
Porque ele sabia que o Messias passaria por ali. Ele sabia que o Messias poderia trazer a cura para ele. Se não sabia, pelo menos desejava muito, né? Então, ele não poderia perder essa oportunidade. Bartimeu, então, se pôs a gritar pela misericórdia do Mestre. Imaginemos nós, né? Vocês estão aí, eu sou cega. Eu não enxergo nada. E chega alguém que todo mundo fica excitado, feliz, e começam a conversar. Olha ele. E eu sem enxergar, me desespero. E eu quero muito, quero também ver. Eu também quero ser curado. E aí eu fico gritando, ainda mais eu, né? Vou fazer pouco escândalo. Olha eu aqui, eu quero ver também. E aí o que vai acontecer? A gente vai chegando, ele foi chegando perto, e aí ele acabou, naquele desespero dele, né? De chegar perto de Jesus, ele levantou e lançou ao longe a capa e se colocou à procura de Jesus aos gritos. O povo então reclamou daquela atitude do cego. Cala a boca, né? Não faz fiasco. Deixa o coitado do mestre chegar perto e aí depois tu fala com ele. Para de atrapalhar a nossa prece, para de atrapalhar a nossa oração. Sim, estava todo mundo vendo aonde estava o Cristo. Ele não estava, ele estava desesperado. E ninguém entendeu, ninguém teve a empatia que nós falamos tanto hoje em dia, né? Para entender que ele estava desesperado, ansioso para encontrar aquele Cristo. Então, o povo reclamando dele, mas foi quando Jesus parou, olhou e disse, deixa. E ele se aproximou. E aí Jesus perguntou para ele, o que queres que eu faça? E Bartimeu responde, que eu veja, Senhor. E Jesus o curou. A cura do cego de Jericó é um dos grandes ensinamentos de Jesus. Mas não pela cura física, mas pela pergunta que o mestre fez. O que queres que eu faça? Nos parece sem sentido, né? Porque pensa assim, eu não enxergo, eu sou cego. E eu te peço que tu me cure, e tu me pergunta o que tu queres que eu te faça? Parece fora do lugar, mas estava extremamente no lugar. Porque Jesus, mais uma vez, utiliza o recurso pedagógico do povo e da situação. Por isso, ele faz a pergunta que nos parece fora de contexto. Será que estava fora de contexto mesmo? Se fosse hoje conosco, será que, se ele fizesse essa pergunta para nós diríamos, Senhor, queremos curar a nossa cegueira, para poder ver mais longe, para ver com maior profundidade, para ver mais claramente. E essa cura traria responsabilidade a nós, assim como trouxe ao mendigo. Fazia então sentido a pergunta de Jesus. Que Jesus, né, gente? O maior psicólogo que passou pela Terra, sabia que nem sempre sabemos o que queremos. Muitas vezes desejamos e não sabemos que desejamos. Muitas vezes achamos que queremos, mas não queremos. Nós queremos algo parecido. Mas somos nós, espíritos imperfeitos, a caminho de uma perfeição no sentido de crescimento. A experiência me ensinou que são pouquíssimos. Posso dizer para vocês que, como eu disse que eu tinha 50, 55, eu menti. Eu tenho 65, certo? Então, aos 66, gente, menti mais uma vez. Estou eu e Pedro, né? Daqui a pouco eu vou mentir a terceira, né? Por favor. Então, 66 anos eu já sim, gente, escutei muitas pessoas. E vou falar mais profundamente para vocês que me conheço e também já me escutei, né? E eu sei que são pouquíssimos, assim como eu, os que querem respostas reais para suas perguntas. Nem todos os cegos querem ver. Por esse motivo, a pergunta de Jesus.
O que queres que eu faça? Queres que eu te faça ver de verdade? Tu queres mesmo ver? É pesado assim, né? Ai, não é pesado, gente. Eu acho que é forte. Pesado não, né? Forte. Não sei a palavra errada, mas tudo bem. Queremos uma cura sem esforço. Resultado do nosso desejo infantil. E a cura da cegueira é o resultado de um processo. A gente não vai enxergar, a gente não vai ver de uma hora para outra. Como foi Paulo de Tarso, que chegou lá, caiu do cavalo, chegou a ficar cego, né? Viu Jesus, despertou, caiu em si, ficou cego, mas precisou de um tempo no deserto para dar conta, mesmo cego, para dar conta de fazer assim, metabolizar aquilo que estava acontecendo com ele, aquilo que ele sentia, aquilo que ele estava sentindo e percebendo com a presença de Jesus. Então, quantas vezes nós queremos cura, mas sem esforço? A gente está ali num sentido mais infantil, né? A criança que é isso. Hoje de manhã a gente falou esse nosso estudo da Joana, né? A gente falou da questão do quanto a gente muitas vezes é infantil, às vezes é adolescente. Não é assim? A gente quer uma situação que seja resolvida de uma hora para outra. A gente quer, como um adolescente, poder fazer tudo o que quer. Mas não dá, né? A gente cresceu. E a gente cresceu. E agora a gente é adulto. E agora a gente tem outro jeito de ver a vida. Porque as responsabilidades são um pouco maiores. Quantas vezes nós buscamos Jesus pelo pensamento, como fez o cego de Jericó, gritando por misericórdia? Quantas vezes eu já fiz isso? N vezes. Pedindo solução para a minha cegueira, para essa cegueira que me causa tantos males, que me aprisiona, que me limita, que potencializa o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha incapacidade de ver o outro, de ver as minhas limitações. Quantas vezes eu estou cega diante das situações? E eu ainda comento, né? Eu comentei hoje de manhã também nosso estudo, que eu tive um tempo, acho que umas 2 semanas atrás, eu tive um movimento assim interno de cegueira e tive uma resposta, tive uma atitude assim, né, bem inadequada. E aí depois eu pensei assim, não devia, né? Bom, gente, agora já projetei. E aquela ali é a minha sombra. Vou recolher minha sombra, guardar comigo, vou analisar ela e depois eu vou ver o que eu vou fazer com ela. Vou educá-la. E era isso que Jesus queria nos dizer, quando ele pergunta para o cego, o que queres que eu faça? Porque quem tem que olhar para a tua sombra é tu. Quem tem que tirar essa cegueira dos teus olhos, que tu não consegue te ver, nem ver o teu próximo, é tu mesmo. Mas eu estou aqui para te ajudar. Como ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Então, quantas vezes a gente pede, né, que Jesus nos ajude a curar nossa cegueira, que ele consiga solucionar os meus males. E aqui vai, né, gente? Vou contar os meus males aqui para vocês. Não vou falar do de vocês, porque eu não conheço. Nem vou falar da vida dos outros, né, da vida da Fernanda, porque não é bom eu falar aqui. Mas da minha eu posso, né? Então, quantas vezes nesse momento em que eu estou conversando, gritando para Jesus lá, pedindo socorro, eu digo assim, Jesus, meu relacionamento poderia ser melhor. O meu marido poderia aprender a fazer outro tipo de comida. O meu marido poderia também, certo? Quando eu terminei algumas coisas, que eu queria de repente descansar um pouquinho, né? Ele poderia fazer um bolinho para mim. Não custava nada. Nada. Eu acho isso, gente, vocês não acham? O que custa a criatura estar ali, perto da forma, perto do fogão, tem todos os ingredientes, por que não faz um bolinho para eu tomar um café da tarde? Não é assim? Eu pediria para Jesus isso. Eu também pediria para Jesus que a minha família me entendesse. Aonde se viu chegar lá no psicólogo e reclamar da mãe? Eu fui uma pessoa que me dediquei, eu cuidei, eu troquei fralda, eu dei mamadeira, fiz de tudo. É isso que eu ia pedir para Jesus.
Eu ia pedir para os meus filhos serem mais e muito mais amáveis comigo. Quando eu ligasse, eles dissessem assim, minha rainha, mulher de minha vida, né? Pediria. Eu pediria também que uma conta bancária assim, né? Mais poupuda, né? Assim. Eu pediria uma saúde boa, um joelhinho novo. Joelhinho novo para mim seria ótimo, certo? Então, quando na verdade, meus irmãos, quando eu acordo de tudo isso, quando Jesus chega na minha frente e diz assim, o que queres que eu faça? E aí ele me pergunta de uma maneira mais séria. Aí eu penso assim, que quando na verdade a cura para minha cegueira, para o meu mal, deverá vir do meu estado de consciência, acompanhada dos meus esforços, da prontidão, das minhas escolhas, assim como eu passo a entender que quem deve mudar sou eu. Então, gente, aqui termina toda a minha ilusão infantil e adolescente. Quem tem que fazer o bolo sou eu. Quem tem que ligar para os filhos sou eu. Quem tem que fazer aquilo que eu desejo que o outro faça para mim, sou eu. Tudo começa por nós. Tudo, 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 tudo. Então, muitos vivemos cegos, repetindo nossas dores e relações disfuncionais. Para a cura dos nossos males é necessário, então, despertar, acordar, agir, né? Com a vontade de querer desapegar, expressar uma vontade consciente de ver com a alma, que deseja não estar mais cega para essa vida que eu tenho. A partir dessa consciência, eu passo a agir de uma forma diferente. Eu começo a acordar e eu vou pedir a Jesus que eu veja, que eu me reconheça atuante, deixando de lado a minha identidade de coitada, tipo aquele mendigo, né? Tipo cego miserável, e assumo a minha vida dizendo, Jesus, que eu seja capaz de ver os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. Que eu seja capaz de ver aquilo que é bom em mim, porque nós todos somos filhos de Deus, nós temos coisas maravilhosas. Assim como temos, porque somos imperfeitos, coisas não tão boas. Mas que a gente possa ver aquilo que é bom em nós e o que não é tão bom em nós. Que a gente seja capaz de ver o papel de cada pessoa na nossa vida. E o nosso papel na vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. Dessa forma, nós vamos entender a pergunta de Jesus. O que queres que eu faça? Carregamos uma certa cegueira sobre nós e sobre o nosso destino. Sobre qual o sentido das nossas provas, sobre sofrimentos e expiações. A gente se pergunta, né? Puxa vida, por que a Fernanda tem um joelho bom e eu ruim? Por quê? Né? Não é justo? Eu sou tão caridosa quanto ela? Ou daqui a pouco, por que o Érico consegue se acocar e eu não? Porque eu tenho problema no meu joelho? Não é justo? Eu também deveria poder fazer isso. E a gente vai assim, né? Perguntando por que o outro faz e eu não faço, por que o outro tem e eu não tenho. Por quê? E aí a gente vai entender agora um detalhe. A doutrina espírita traz um novo ponto de vista sobre a nossa experiência na Terra. Esclarecem os espíritos que, dependendo de como vemos a existência na Terra, a nossa interpretação sobre a vida muda. Aí vira chave. Quando nossa visão da vida, ou de vida, é baseada no ponto de vista da vida imortal, isso nos fará transformar completamente a forma como encaramos a nossa estada aqui na Terra. Eu vou entender, sim, que se hoje eu não tenho um joelhinho e a Fernanda tem, pode ser que amanhã ela não tenha e eu tenho. Não pode ser assim, tá, gente? A gente tem que pedir com carinho. Maldade, né? Não, eu quero que ela tenha, mas eu também quero ter, eu também vou ter, vou fazer a minha parte, né? Então, a compreensão dessa vida
que a vida corporal não é mais do que uma breve condição temporária e não é definitiva. Isso traz calma e abranda as amarguras que nós carregamos. Quando percebemos que tudo é temporário, a ansiedade perde força, perde sentido e tudo mais fica passível de suportar. Agora, psicologicamente analisando a cura do cego, ainda tem 5 minutos. Vamos lá que eu vou conseguir. Psicologicamente analisando a parábola da cura do cego, entendemos que essa história nos fala da prontidão. Quantos de nós estamos prontos para? Essa é uma pergunta importante, porque quando Jesus perguntou lá o que queres que eu faça, ele também queria saber isso. No fundo, ele queria saber de várias coisas. É que como ele é espertinho, ele fez uma única pergunta que abrangia tudo, assim, né? Então, a gente está pronto para o desprendimento? A gente tem prontidão para o desprendimento e para o movimento? Para nos adaptarmos a uma nova realidade? Essa parábola também fala sobre aproveitar as oportunidades. Até aquele momento, aquele cego, gente, estava ali assentado junto ao caminho, ali, parado, inerte. E que simboliza o quê? Os que observam somente o desenrolar dos acontecimentos da vida. Sabe, tem pessoas assim, né? Eu tinha uma tia minha, vou falar agora para vocês. Não é minha tia, ela era tia-avó. Ela era irmã da minha avó. E aí ela dizia assim, ai, Manairda, é tudo tão impossível. Eu não consigo trabalhar, eu fico tão cansada cada vez que eu tenho que lavar uma roupa, lavar uma louça, ir trabalhar na casa de um filho. Isso é difícil, né, Manairda? Então, quantas vezes a gente não tem ânimo para nada? E o ânimo precisa ser produzido. Porque o ânimo não chega assim. Não é assim que vai chegar. Não vai mesmo. A gente precisa procurar ele, como o cego. E às vezes a gente procura o ânimo como cego mesmo, né? Até sentir, até fiz uma... Não tinha pensado nisso. Às vezes a gente procura o ânimo como um cego. A gente não sabe onde é que ele está, mas ele está ali. Porque é misericórdia divina. Ânimo é vida, é alma. A gente precisa procurar a nossa alma. Às vezes é difícil, mas vem na casa espírita, vamos fazer uma oração, vamos tomar um passo solado, vamos fazer evangelho no lar, certo? Vamos procurar, vamos caminhar, vamos ler um livro. Vamos tomar um café lá na casa da comadre, né? Aí que hoje em dia eu acho que nem existe mais comadre, né, gente? Antigamente tinha, hoje em dia eu acho que nem tem mais. Então tá tudo tão moderno que as comadres, eu acho que hoje em dia para ser comadre a gente só conversa online, né? Comadre online, eu acho que deve ser assim. Mas tudo no seu tempo, né? Tudo na questão mais moderna. Então, se esse assentado ao caminho, que é esse cego, simboliza os que observam o desenrolar dos acontecimentos da vida de forma passiva, sem delas participarem ativamente. Deixa acontecer, deixa. Ai, deixa assim, não vou me incomodar. Ai, deixa. E está atolado de incomodação. Não, mas deixa assim, não vou me incomodar. Não, mas eu não posso me incomodar. Sim, mas se tu não te incomodar, a vida vai te trazer incômodos maiores, porque o objetivo é que tu te movimente, porque vida é movimento. A gente precisa pensar nisso também. Mas quando ele percebeu Jesus, o cego, ele se pôs a gritar. Ele venceu as vozes críticas internas e externas. As externas eram aqueles que diziam para ele, cala a boca, não incomoda, deixa assim. E as internas é aquelas vozes que, nossa, eu não sei vocês, mas de vez em quando eu escuto dentro de mim. Sabe aquela voz que diz assim, tu não tem valor, criatura. Olha o que tu está falando, não vai dar certo. O que tu está pensando? Deixa para depois. Não adianta tu fazer isso. Tu não tem possibilidade para isso. Não quero dizer que eu pense isso. Mas quantas vezes cada um de nós pensa, e eu escuto isso das pessoas que conversam comigo. E aí eu digo, mas isso são só vozes, não são verdades. São vozes que se baseiam, se apoiam nas nossas experiências infantis, quando os nossos pais diziam assim,
Joana, não sobe na cadeira que tu vai cair e vai te quebrar. E aí o que aconteceu? A Joana hoje, que a Joana sou eu, né, meu apelido, a Malu hoje tem 66 anos e não consegue se acocar como o Érico, que subia na árvore. O pai dele e a mãe dele deixavam, eu não podia fazer nada porque senão eu ia me quebrar. E aí realmente cumpriu a sina, né? Fiquei frágil. Se tu não deixa a criatura desenvolver, a criatura vai ficar frágil. A gente precisa entender as coisas que acontecem conosco. Seguindo, então, correndo. Aí ele se pôs a gritar pela misericórdia do mestre, ele levantou, ele agarrou aquela oportunidade, ele se movimentou, ele lançou para longe a sua capa. E a capa, gente, era tão importante para ele, porque aquela capa representava a identidade dele, ele não tinha nome. Mas aquela capa dava a ele uma identidade. Ele representava ali que ele era assim, um miserável, um cego, um excluído, mas ele tinha pelo menos uma identificação. Mas ao lançá-la, Bartimeu se livra do passado, da mendicância, do sem nome, e se abre para a nova vida. Essa atitude simboliza a importância de decidir buscar e se desapegar daquilo que nos limita, daqueles pensamentos, daquelas vozes críticas, daquilo que nos leva a fechar os olhos, a não querer ver aquilo que a gente tem medo. E a gente precisa ver. A gente precisa dar nome para as coisas. É importantíssimo isso. A importância, então, de buscar se desapegar do que nos limita e, assim, se entregar a essa ação transformadora. Um detalhe importantíssimo vem aqui. Se o cego não tivesse agarrado aquela oportunidade, ele a teria perdido para sempre, porque Jesus não voltaria mais a Jericó. Lembra lá no começo, quando eu disse que Jesus estava em Jericó para a paixão? Jesus morreu, foi crucificado. Se ele tivesse perdido a oportunidade, ele não teria aquele momento. Mas aquilo estava para acontecer. Fica aqui então assim uma dica, tá? Nós não sabemos o que nos aguarda as próximas horas. Então que a gente não perca a oportunidade de dizer o quanto a gente ama alguém. Que a gente não perca a oportunidade de pedir desculpas a quem a gente magoou. Que a gente não perca a oportunidade de dizer o quanto está satisfeito e feliz por estar com alguém. Que a gente não perca a oportunidade de dizer o quanto a gente sente falta de alguém. Que a gente não perca a oportunidade de olhar e tentar perdoar só mais uma vez aquela criatura. Porque pode ser que dessa vez dê certo. A gente não pode deixar para amanhã. Vamos fazer hoje. Mesmo que gritando, mesmo que meio cego tateando e buscando no meio da confusão. Mas é preciso, porque nós ainda estamos encarnados. E essa é a maior oportunidade da nossa vida, é essa encarnação. Ah, mas eu queria, né, ser bonita que nem a Angelina Jolie. Não deu, gente, nem o nariz saiu parecido. Não deu, não é nessa vida. É diferente. Essa é uma excelente oportunidade, porque é a nossa maior oportunidade. Queria que fosse diferente? Sim, né? Sou humano, claro que eu queria. Mas a consciência, o despertar da minha cegueira me mostra que às vezes eu estou com um pensamento tão infantil, tão adolescente, que eu nem me dou conta de tantas coisas boas que eu tenho. Às vezes a gente tem um irmão, a gente tem um cunhado. Claro, cunhado é difícil, né, gente? Uma sogra também. Mas tem gente boa. Tem gente boa nesse mundo. Tem sogra boa, tem cunhado bom, tem sim. Tem amigo, tem irmão, tem pai, tem mãe, tem filhos. E, gente, tem uma coisa maravilhosa nesse mundo que vocês não imaginam. Talvez a maioria daqui já imagine. Nada igual. Aquele bichinho de estimação maravilhoso que a gente tem lá em casa. Sabe? Ai, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser atentado, pode ser gritão. Não importa, é nosso.
é nosso, a gente ama. E quando a gente perder um, como no meu caso, a gente vai ter outro. Tudo bem, diz o meu marido, que só depois que ele morrer. Aí penso em vocês, o que eu penso? Não, né? Não posso pensar isso, é contra, né? Contra a lei de amor, né? Mas é que eu queria muito ter um cachorro de novo. Então, vai que eu consigo, né? Então, meus irmãos, nos encaminhando mais ainda para o final, Jesus assim, concedeu a visão para aquele homem que gritou, levantou, lançou longe a sua identidade. No entanto, ali ele teve que passar por um processo de ver. O processo de ver a vida real, de ver a si mesmo e de ver aos outros. Hoje, Jesus passou por nós. Aqui na nossa Jericó. Então, o que eu tenho de debochada, eu tenho de sensível, né? Então, quantos de nós gritamos, rogamos mentalmente, queremos ser curados nos nossos males, da nossa cegueira. Queremos ver, queremos deixar para trás nossas inclinações infelizes que muitas vezes nos tiram do caminho da consciência. Queremos sim ver. Viemos até aqui hoje. E tenho certeza que em algum lugar de cada um de nós, a gente começou a ver alguma coisa. Abre um cantinho da cortina, mas já é alguma coisa. Certo, gente? Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. A gente precisa tanto da ajuda do plano espiritual. E a gente tem. Então, naquele momento em que a gente está cego, no meio da multidão dos nossos pensamentos, das nossas dores, das nossas expiações, das nossas dificuldades, sai correndo, larga a capa e busca Jesus. Que isso dá certo. Isso faz com que a gente possa ver. Que assim seja.